Então, no mês de dezembro, nós compartilhamos mensagens natalinas. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem de Natal bem teológica, mas ao mesmo tempo contextualizada, com um tema bem atual. Alguém aqui já ouviu falar em indulto de Natal? O presidente atual da República sancionou um indulto de Natal para esse ano bem mais flexível, benevolentes, para presos, condenados. Chegou até a provocar um certo desconforto para todo o povo brasileiro. Mas será que o indulto de Natal dos homens tem alguma coisa a ver com o indulto do Natal de Deus? O que é indulto de Natal? Indulto é um perdão, é uma benevolência, isso é indulto. É uma liberdade para alguém que estava condenado, para alguém que estava preso. Então, olha, eu vou te dar um indulto, um perdão, você está livre. Vamos ler o trecho de João, o Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 1 a 14. João trata do Natal de uma maneira profundamente teológica. João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Onde está o Natal nesse texto profundamente teológico? Vamos orar enquanto o Juan põe o tema para nós. Bondoso Deus, eterno Pai, agradecemos a Ti, porque nós temos a Tua palavra e um dia nós conhecemos o Jesus do Natal. Que Jesus possa se tornar cada vez mais conhecido no mundo, e principalmente nessa ocasião, quando a sociedade fica um pouco mais flexível para a mensagem do Natal, que ele possa ser a figura principal de todas as celebrações de Natal, em nome de Jesus. Será que o indulto dos homens tem alguma coisa a ver com o indulto do Natal de Deus? Mas de onde veio essa ideia do indulto de Natal? Esta ideia ela foi inspirada no indulto do governador Pilatos, nos dias de Jesus. Mas tem muitas discrepâncias, porque na verdade Pilatos, ele concedeu um indulto a Barrabás, mas isso não foi no Natal, isso foi na Páscoa, nos momentos que antecederam a crucificação. Segundo lugar, Pilatos concedeu o indulto a Barrabás para atender à voz do povo.
Foi o povo quem escolheu. Quem é que vocês querem escolher para que eu dê indulto, liberdade, perdão? Para Jesus ou para Barrabás? E o povo pediu Barrabás. E ele foi indultado, ele teve o perdão. O indulto do governador Pilatos, ele foi uma tentativa de proteger Jesus, como se Jesus precisasse de proteção. Ele estava tentando salvar Jesus, uma vez que Jesus veio ao mundo para ser o nosso Salvador. Veja que contradição. Ele tinha que ir à cruz. Ele nasceu para isso. Mas já o indulto do Natal de Deus é diferente. Em primeiro lugar, eu sinto muito dizer, mas o indulto do Natal de Deus não é para todos. O indulto do Natal de Deus é para aqueles que recebem o Jesus do Natal, o Cristo do Natal como seu Salvador. O que é que diz os versículos 11 e 12? Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o indulto do Natal é para quem? Para os filhos. É para aqueles que se tornam filhos de Deus, o indulto de Natal. E como é que eu me torno, deixo de ser uma criatura de Deus e me torno filho de Deus? Quando eu recebo o Jesus do Natal na minha vida. E aí sim, eu estou perdoado, através do indulto de Deus, do perdão de Deus para a minha vida. Mas o indulto do Natal de Deus, ele não é para todos, mas também é uma escolha de Deus. É Deus quem escolhe para dar o seu indulto, e Deus escolhe pelo coração. Ele conhece as pessoas que estão verdadeiramente arrependidas. Ele sabe para quem dar o seu perdão. Ele sabe para quem dar a sua graça. Deus é onisciente, Ele conhece. Não é a voz do povo que decide, mas é a voz de Deus. A voz do Espírito Santo. E o indulto do Natal de Deus não é a lei dos homens. Não é sancionada por um presidente, por um governador. O indulto do Natal de Deus é a lei da graça. Pela graça sois salvos. E isso é dom de Deus, perdão de Deus. E Ele sabe para quem dar o seu perdão. E eu tenho certeza que todos nós podemos estar pensando, como conseguir esse indulto? Será que eu consegui? Será que eu alcancei? Eu tenho certeza que todos vocês já receberam o indulto do Natal de Deus. Amém? E quantos precisam deste indulto? E como alcançar esse indulto? Como oferecer esse indulto? Como explicar para as pessoas que elas precisam do indulto, do perdão de Deus, para poder conhecer o Salvador? Olhando para o Evangelho de João, capítulo 1, o indulto de Natal, do Natal de Deus, é para aqueles que reconhecem Deus como aquela criança de Belém. Para aqueles que reconhecem Deus na criança da manjedoura. Deus que se fez homem, que se fez criança, que se fez carne e habitou entre nós. Será que o mundo tem noção disso? Será que as pessoas que celebram o Natal com tanto consumismo, com tantas guloseimas, têm a menor ideia disso, de que Deus se fez naquela criança, Deus se revelou naquela criança, Deus se tornou aquela criança para vir até nós, nos trazer esse perdão? Poucos têm essa noção. E João começa a apresentar o Jesus do Natal como o verbo da criação. Ele começa assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é uma ação, o verbo é uma voz.
E aquela voz então criou tudo, e João disse: nada se fez sem ele. Através dele tudo foi feito. Ele fez todas as coisas. Então aquela voz, ela foi colocando ordem no caos, aquela voz foi colocando ordem no universo, no cosmo, aquela voz pegou o abismo e tornou o abismo habitável, e aquela voz então foi uma ação, era a voz do Criador dizendo: haja luz, haja sol, haja estrelas, haja firmamento, haja rios, haja os mares, e aquela voz criou todas as coisas. Era apenas uma voz, o verbo. De repente, no versículo 14, João diz: esse verbo, que era uma voz, se fez carne. Ganhou um corpo, ganhou ossos, através de uma gestação divina, numa Virgem Maria, né? E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E aí Isaías, de uma maneira tão profunda, no capítulo 9, verso 6, ele diz: um menino se nos deu, um filho nasceu, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Verbo se fez carne e veio até nós. Mas Paulo, ele também explica o Natal de uma maneira bastante teológica. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 7, quando ele diz: e assim mesmo se esvaziou, olha que coisa profunda, falando de Deus, assumindo a forma de servo. Jesus disse: olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, tornando em semelhança a homens. Foi assim que ele veio. E reconhecido em figura humana, ele teve fome, ele teve sede, ele chorou, teve dor, como nós, seres humanos. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte da cruz. Então esse indulto teve um preço. O seu indulto do Natal teve um preço. Esse perdão de Deus teve um preço. E ele pagou esse preço na cruz. Então nós somos privilegiados, porque nós temos o indulto do Natal de Deus. E por mais que o Natal seja uma comemoração, por mais que o Natal seja uma festividade, por mais que o Natal tenha presentes, trocas de presentes, o Natal ele não pode estar separado da cruz. Porque aquela criança que nasceu em Belém, ela tinha um destino. E qual era o destino daquela criança? Pagar o preço do nosso indulto, pagar o preço do nosso perdão na cruz. Deus nos visitou. Deus se tornou comum de nós, para que nós pudéssemos ter o indulto do seu Natal, seu perdão. Isso é celebrar Natal. Então o Natal é para aqueles que reconhecem Deus como a criança de Belém. Em segundo lugar, o indulto do Natal de Deus é para aqueles que estão dispostos a seguir a luz, a andar na luz. E João, então, no versículo 5, ele diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, porque Jesus do Natal é a luz de Deus. Ele foi a luz de Deus no Natal. E no versículo 9 ele diz: a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Jesus do Natal foi a luz de Deus para iluminar todos que quiserem e que desejam andar e seguir na sua luz. Como foi que os magos indagaram a respeito do menino Jesus? A Herodes: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a luz da sua estrela
no Oriente. Seguimos a luz da estrela. Seguimos o brilho da estrela. E nós queremos encontrar o Salvador, para adorar o Salvador. Aqueles homens eram estudiosos de astros. Eles sabiam que aquela estrela brilhante não era uma estrela qualquer. Eles sabiam que aquela estrela brilhante tinha um brilho especial. E Deus deu a eles uma revelação. Sigam aquela luz, que vocês vão encontrar o Salvador. Aquela estrela era uma figura de Jesus. No livro do Apocalipse, no capítulo 22, Jesus disse: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o leão de Judá, a raiz de Davi. E depois ele diz: eu sou a brilhante estrela da manhã. Ele também diz lá em João: eu sou a luz do mundo. Quem segue esta luz, encontra o Salvador. Depois foi a vez dos gregos. Os gregos quiseram ver Jesus. Jesus já era adulto. E Jesus então disse para os gregos: andem na luz, enquanto a luz está com vocês. Andem na luz para não serem apanhados pelas trevas. Ele era a luz. E ele veio para iluminar os homens. Portanto, o indulto do Natal de Deus é para aqueles que querem andar na luz. O indulto do Natal de Deus não é para as pessoas que querem continuar nas trevas, na escuridão do pecado, na escuridão dos vícios. Não. O indulto de Deus, o indulto do Natal de Deus, é para aqueles que querem andar na luz, como disse João. Se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos dar indulto. Mas o indulto de Deus é para regeneração, o indulto de Deus é para conversão, o indulto de Deus é para transformar a vida, o indulto de Deus é para nos tornarmos uma nova criatura, seguidores da luz. Este é o propósito do indulto de Deus. O indulto de Deus não é para continuar nas trevas. O indulto dos homens é uma tentativa de ressocializar pessoas. E isso não tem dado muito certo. Querem ver alguns exemplos? Faz sentido dar indulto no Natal, no Dia dos Pais, no Dia das Mães, para pais que assassinaram seus filhos, filhos que assassinaram seus pais. Eu me lembro de uma revolta social quando a Suzanne Richthofen, ela teve um indulto no Dia dos Pais. Saiu lá da penitenciária de Tremembé, tinha uma manifestação enorme lá na rua. Como é que essa menina recebe indulto no Dia dos Pais? Ah, mas ela teve bom comportamento, ela tem direito. Mas ela vai visitar os pais aonde? É uma tentativa de ressocializar. É possível que muitas pessoas acabam até melhorando. Mas o indulto do Natal de Deus não é apenas para ressocializar. O indulto do Natal de Deus é para transformar vidas. Para que as pessoas sigam a luz e encontrem o Salvador. E recebam o Salvador. Essa é a nossa tarefa, aí que entra a nossa missão. Missão de 2 Pedro 2,9. Nós somos uma raça eleita, um povo de propriedade exclusiva de Deus, porque Ele nos tirou das trevas para proclamar as virtudes da sua maravilhosa luz. Essa é a nossa tarefa. Vós sois a luz do mundo. Brilha a vossa luz para que as pessoas possam chegar até quem? Ao nosso Salvador.
E as pessoas então nesse Natal devem dizer assim: Pimentel, eu vi uma luz em você e esta luz está me levando ao Salvador. Eu vi uma luz na vida do Rogério e esta luz está me levando ao Salvador. Eu vi uma luz brilhar na vida da Andresa. Que luz é essa? Essa luz vai levar você ao Salvador. Essa é a nossa missão. Brilhar a luz. Para que as pessoas encontrem o Salvador, o Jesus do Natal. Para que o Natal deixe de ser apenas uma celebração religiosa. E as pessoas possam entender que aquela criança era Deus. O Criador do universo. Se fez carne e veio entre nós para nos trazer indulto, perdão. E essa luz hoje está conosco. Nós temos que brilhar para que as pessoas encontrem Jesus, o Jesus do Natal. Né? O indulto do Natal de Deus, em terceiro lugar, é para a adoração, é para os adoradores no Natal. Os magos, quando indagaram a respeito do menino Jesus, a Herodes, eles disseram: nós vimos a tua luz, o brilho da sua estrela, e nós queremos adorá-lo. Nós queremos adorar o menino Jesus, o recém-nascido rei dos judeus. E é interessante observarmos que quando os magos encontraram Jesus, ele não estava mais lá naquela manjedoura, na estrebaria. Jesus já estava numa casa. Era uma casa muito simples, evidentemente, mas estava numa casa. E os magos também não encontraram José. Eles só encontraram Maria. Só a mãe estava em casa. José estava trabalhando, ganhando seu pão. José era um carpinteiro. Portanto, era uma casa simples. E não houve festa. A Bíblia não diz que os magos encontraram festa nesse Natal. Comemoração, celebração, nada disto. Era tudo muito simples. Eles nem recursos tinham para fazer uma ceia, um banquete, não tinha nada nesse Natal. Era tudo muito simples. Para os irmãos terem uma ideia, José deveria ser um excelente carpinteiro. E ele teve condições de fazer um bercinho para o seu filho? Não teve. Será que Maria, ela teve recurso para fazer um enxovalzinho caprichado para o bebê? Não teve chá de bebê, teve nada. Tudo muito simples. E é tão triste quando nós olhamos para as celebrações natalinas, né? As ornamentações, as festas, os aparatos, tudo isso chama atenção. As vitrines, o comércio, o consumismo. Cadê a humildade? Cadê as coisas simples nesse Natal? Não foi isso que aconteceu na casa de Maria, de José. Foi tudo muito simples. Natal é uma oportunidade de humildade, de abrir o nosso coração para as coisas simples, não para o consumismo, exagero, extravagâncias. Mas naquela casa simples e simples, houve adoração. De repente, aquela casa se tornou um altar de adoração. Os magos ofereceram ouro, incenso, mirra. Ouro era um presente de reis. E eles deram um presente reconhecendo Jesus como rei. Incenso, mirra eram presentes sacerdotais, reconheceram aquela criança como um sacerdote. E eles adoraram o menino Jesus. Eu nunca me esqueço de uma família que estava celebrando o Natal, e alguém de bom senso, ali na hora da ceia, disse: olha, vamos fazer uma pausa para orar, vamos orar. Alguém disse: olha, não vamos misturar religião com celebração.
Será que as pessoas têm noção do que é o Natal? Natal é um momento de adoração. Parem tudo, vamos adorar. Nós recebemos indulto de Deus. Esse indulto teve um preço. Aquela criança nasceu, morreu na cruz para que eu fosse perdoado e pudesse voltar para Deus. É um momento de adoração. Depois sim, vamos ter a nossa ceia, nossa confraternização, mas o motivo principal da reunião no Natal não é a ceia e nem os presentes. O motivo principal é a adoração, é o culto de Natal. E Jesus disse: estes são os adoradores que o Pai procura, aqueles que adorem em espírito, em verdade. Nada pode tirar o espírito do Natal. Finalmente, o Natal, a nossa conclusão, foi o indulto de Natal, foi a plenitude da graça de Deus que veio até nós. É o que João diz aqui no versículo 16. Porque todos nós temos recebido da plenitude e graça sobre graça. O Natal foi a plenitude da graça de Deus. Graça sobre graça. Nós recebemos a graça de Deus todos os dias. São favores de Deus. Recebemos a graça da alegria, a graça do prazer, a graça da sua paz, a graça do seu amor, a graça da esperança. Mas no Natal aconteceu a plenitude da graça de Deus. A plenitude da graça de Deus foi trazer o seu perdão, a sua salvação até nós. Primeiro, Deus, Ele veio até nós através daquela criança em Belém. Depois Ele cresceu, foi até a cruz para pagar o preço do nosso indulto. E agora, Ele vai voltar para que nós possamos reinar com Ele. Ele não vai voltar mais como uma criança. Ele vai voltar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu gostaria de terminar essa palavra lembrando uma ilustração antiga. Nem me lembro se contei isso aqui aos irmãos. É a ilustração de um garotinho que construiu um barquinho para ele. O barquinho do seu sonho. Ele, com muito cuidado, fez aquele barquinho maravilhoso. E um dia ele foi brincar com o barquinho numa enxurrada. A enxurrada levou o barquinho dele. Ele perdeu. Ficou decepcionado. Um dia, passando pela rua, ele olhou numa vitrine. O barquinho dele estava lá para ser vendido. Ele entrou naquela loja e disse para o dono da loja: por favor, não venda esse barco para ninguém. Foi eu que fiz esse barco. Ele me pertence, mas eu perdi. Eu quero comprá-lo. E eu vou juntar o meu dinheiro. E ele voltou para casa e trabalhou. Ele cortou gramas, engraxou sapatos. Ele conseguiu arrumar o dinheiro. Foi até a loja, comprou o barquinho, trouxe para casa, colocou o barquinho numa mesa e disse: agora você me pertence 2 vezes. Primeiro, porque eu criei você. Foi eu que te fiz. Mas eu perdi você. A enxurrada me tirou você. E eu fiquei muito triste com isso. Mas eu encontrei você e comprei você. E paguei o preço. Foi exatamente o que aconteceu conosco. Deus nos criou. Foi Ele que nos fez e dele somos. Diz o Salmo 100. Mas veio a enxurrada do pecado, da queda de Adão e Eva. A enxurrada nos levou, nos distanciou de Deus e ficamos perdidos. Mas Deus veio procurar e Ele nos achou. Ele nos achou e disse: vocês me pertencem e eu vou pagar. Vou pagar para ter vocês de volta. Eu vou dar um indulto para vocês.
um induto de Natal. Eu vou nascer no Natal e vou pagar esse preço para ter vocês de volta. É por isso que o Natal deve ser um motivo de gratidão, de adoração, de culto, porque nós recebemos o que precisávamos receber, o perdão de Deus para podermos voltar para Ele. Sem esse perdão, nós estaríamos perdidos. Mas o Senhor nos alcançou através do induto do seu Natal. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar.